turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, mas antes de eu falar para vocês qual é o tema da aula de hoje, eu queria dar uma notícia. A gente conseguiu concluir nossos pré-requisitos para um curso básico de Libras. Então, a partir de agora, né, a gente tem ainda mais 2 aulas, a gente tem um plus no modo básico, né? Então, até agora a gente aprenderia esse curso básico em qualquer escola que ensina Libras, né? Senac, a FENES, PUC, então são escolas que oferecem o curso de Libras e que dão essa boa base pra gente conseguir uma comunicação básica. Esse é o objetivo do básico, da etapa básica de ensino em Libras. Mas, como nós estamos numa graduação de saúde, né, de cursos de saúde, eu sempre deixo algumas aulas pra gente falar de sinais específicos de saúde, né, que vão contribuir também para nossa atuação. Então, a partir de agora a gente vai falar só de saúde, certo? E a aula de hoje é essa. O tema é sinais de saúde. Então, sinais específicos de saúde. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Bom, primeiro eu vou dar vários vocabulários para vocês que são pertencentes ao contexto de saúde, ao contexto de hospital, sinais os mais importantes, os mais emergenciais para a gente saber usar em uma emergência com um surdo no nosso trabalho, em hospitais. Se chega um surdo passando mal, o que a gente faz? Quais os sinais básicos que a gente tem que saber para conseguir uma comunicação e conseguir ajudar essa pessoa, tá bom? Bom, então, primeiro sinal é saber se a pessoa tá saudável ou doente. Então, o sinal de saudável, ele é igual ao sinal de saúde. Como que a gente faz? Dedo do meio encontra com o polegar e de um lado pro outro, certo? Começa cruzado, vem pra cá. Saúde, certo? Pode ser feito também encostado, os dois, ou só o dedo do meio. Saúde. As duas formas estão corretas, tá bom? E doença? Estar doente. Como que seria esse sinal? Uma mão parada e a outra mão assim, passando em cima, dedilhando os dedos em cima, certo? Vou fazer de outro ângulo. Mão de lado e a outra passando assim, tá bom? Esse é o sinal de doente ou doença. Então, eu estou doente. Como é que eu falo isso? Eu, doente. Lembra que em Libras a gente não tem verbo de ligação, não tem estou doente. O estou não existe, é só eu, doente. Eu, saudável. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber, esses 2 sinais. Então, saúde, saudável e doente. Certo? Outra coisa importante da gente saber é se a pessoa melhorou ou piorou. Então, sinal de melhor e pior. Certo? Importante também pra gente começar a falar um pouquinho disso. Outros sinais importantes. Sinal de esperar. Então, não é assim. Assim, na verdade, remete muito a mas do que esperar. Então, por exemplo, eu estava trabalhando antes, mas teve coronavírus no Brasil e eu precisei parar, precisei esperar um pouquinho para voltar ao trabalho, entendeu? Então, o esperar é 2 mãos fechadas, uma para cima, esperar. E aí tem outro sinal que é muito parecido com o esperar. É exatamente igual, só que muda a configuração de mão da mão que tá em cima. Em vez de ela estar fechadinha em A, a gente põe um V. Cuidar. Então, cuidar, esperar. Certo? Quando a gente fala do cuidar, né, que a gente faz esse 2, sim,
a gente sempre faz, a gente fala que o cuidar ele é um verbo que a gente chama de direcional. O que seria um verbo direcional? Que ele direciona a pergunta, ele direciona de quem para quem é o cuidado. Então, por exemplo, se eu vou cuidar de vocês, então, vem de mim, pode ser a mão fechada ou a mão aberta, cuidar. Estou cuidando de você. Agora, se vocês estão cuidando de mim, o que a gente faz? Inverte a mão. Cuida de mim. Cuida de você? Cuida de mim. É a mesma coisa do nome. Vocês lembram do nome? A palma da mão sempre vai em direção a quem a gente está se referindo, certo? Então, meu nome, seu nome. Palma da mão para você. Então, cuida de mim, cuida de você, certo? Esse é um verbo importante. Outra coisa que a gente precisa saber. Deitar. Deitar, 1, 2, deitou. E o sentar, que é 2, número 2 para baixo, certo? Juntou o número 1, na verdade, a letra U para baixo. E o 2 sentou em cima. Sentar. Cadeira, sentar. Então, às vezes, a pessoa tá passando mal e você pode pedir senta ou deita, ou na hora de fazer um exame, vai fazer uma tomografia, precisa pedir pro paciente deitar, certo? Então, esse é um sinal importante também pra gente aprender. Outro sinal importante é descansar. Ou se acalmar, fica calmo, descansa. É um sinal importante. Certo? Esses são os verbos mais importantes que a gente vai usar. Pensando em emergências hospitalares, tá bom? Vão anotando aí, vão guardando esse vocabulário. Se tiverem dúvida de algum sinal, volta o vídeo, vê mais uma vez, mas é importante a gente saber, tá bom? Outra coisa que é importante é saber alguns sinais de procedimentos no hospital. Então, por exemplo, o paciente está tomando soro, então, braço estendido e o soro caindo aqui em cima. Outra coisa, outro procedimento, tirar sangue. Então, a mão assim, 3 dedos, e o polegar empurra a seringa. Empurra a seringa. Ou tira a seringa. Esse movimento. Então, se é tirar sangue, o polegar vai para fora. Tira o sangue. Tira. Se é injeção, a gente faz ao contrário. Empurra. Injeção. Certo? Deu injeção, tirou o sangue. Tá bom? Isso também é legal saber. Outra coisa, pressão. Sinal de pressão. Então, uma mão estendida, aperta a perinha para medir a pressão. Pressão alta, pressão baixa. Temperatura. Então, febre. Tá com febre. E aí, se você vai medir a temperatura de alguém, você pode fazer de duas formas. Como se fosse o termômetro. Ó, preciso medir a temperatura. Ou precisa medir a temperatura. Ou pode fazer temperatura. Assim, tá bom? Então, imagina, o paciente tá lá na recepção, desesperado, procurando alguém para ajudá-lo a entender o que tá acontecendo, o que ele tem que fazer. Então, ele chegou passando mal e não tem ninguém que fala Libras, que sinaliza para ele. E aí, imagina você se tivesse nessa situação e você não entendesse o que a outra pessoa estava falando. E a pessoa vem, te pega pelo braço, quer colocar o termômetro embaixo de você, coloca o negócio no seu braço para medir a pressão, e o surdo ele não entende o que está acontecendo. E aí muitas vezes ele fica nervoso, fica irritado, não quer colaborar, porque é um procedimento estranho. Então quando a gente explica para o paciente, verbo explicar, explica para o paciente o que está acontecendo, ele se acalma, né? Então, ó, vou medir a temperatura, vou tirar a pressão. Eu sei que vocês não fazem isso na profissão de vocês, né? Mas por que eu passo, apesar de não ser o foco, eu passo para vocês esses sinais?
porque pode ser que esteja numa situação que algum enfermeiro, algum médico precise desse procedimento e não tem ninguém que explique para ele, pro surdo, como que se fala esses procedimentos, como é que explica pra pessoa o que vai ser feito, né? E aí, assim, chega um surdo no hospital, dá alarme pra todo mundo, pra quem pode ajudar, né? E aí pode ser você a pessoa que pode ajudar, pessoa de sistemas, pode ser de radiologia, que vai ajudar o surdo a entender o que tá acontecendo e acalmá-lo também de que vai ficar tudo bem, mas que agora precisa medir pressão, precisa temperatura. Então, eu acabo passando pra vocês. Acho que é importante a gente saber como profissional de saúde. É como se fosse primeiros socorros, sabe? Todo profissional de saúde tem que saber. Numa emergência, a gente tem que estar ali preparado, tá bom? Outra coisa, medicamentos, remédio, em direção à boca, remédios, certo? Então, você vai lá fazer um exame e aí você pergunta pra pessoa, você tomou algum remédio? Você toma algum remédio? Se tomou agora, tomou hoje, agora. Ou tomou no passado, por exemplo, já tomou esse remédio algum dia? Tomou passado. Ou se você vai falar que ele vai ter que tomar algum remédio para fazer algum exame? Remédio no futuro. Ou remédio amanhã, semana que vem. Isso a gente comentou nas outras aulas também. Outra coisa que a gente precisa saber, né? Sinal de dor. Eu acho que é o sinal mais importante que a gente precisa saber de uma aula de saúde. O sinal de dor. Então, como que ele é? A gente encosta, assim, o dedo, indicador com o polegar e faz assim, pra baixo. Esse é o movimento, certo? Dor, dói. Então, expressão facial vai ter que acompanhar isso aqui. Não dá pra falar assim, dor. Não, tá errado. Tem que falar dor. Você sente dor? Acho que essa é uma pergunta chave, assim. Onde tá doendo a dor? Dói aonde do corpo? Então, sentir dor ou tem dor aonde do corpo? E a pessoa vai te mostrar onde dói. Isso é importante. Principalmente se você tá fazendo algum exame no paciente e ele começa a fazer assim, você não sabe o que é dor. Tá bom, gente? Outra questão. A gente precisa saber se o paciente tem alergia em alguns procedimentos, né? Até em tomar em contraste, por exemplo. Então, perguntar, tem alergia? Assim, é o sinal. Ou enjoo, sente enjoo na barriga, assim, sensação de enjoo. Dor de cabeça, cabeça dói, pode ser uma questão, né? Cabeça dói. Ou a pessoa pode falar enxaqueca, que é assim o sinal. Então, a cabeça latejando, certo? Tontura, outro sintoma importante da gente saber. Então, ó, sentir tontura. Gripe, esse é importante. Gripe, com as duas mãos assim, tá bom? Sinal de gripe. Hoje, muito comum, né? A gente tem essa questão da gripe, né? E eu queria fazer, né, um parênteses aqui nessa aula, pensando no momento que a gente tá vivendo, né? De corona. Então, eu queria passar com vocês da gente saber investigar um pouquinho de corona nessas pessoas e explicar sintomas para ver o que a pessoa tá sentindo. O que tem acontecido? Até a gente lançou a tarefa da semana passada falando um pouquinho nisso, né? Na dificuldade da comunicação do surdo no serviço de saúde, né? Já era uma barreira antes, imagina agora com corona. Como tem sido, né? Então, eu acho que a gente pode fazer diferença, né?
no lugar que a gente tá, onde a gente tá atuando. Então, eu passei alguns sintomas que são comuns da gente ver no hospital e de conseguir entender o que o surdo tá falando, ou perguntar se ele tá sentindo, ou entender o que ele sinalizou pra você e conseguir reportar o médico, reportar a enfermeira, ou algum outro profissional de saúde que tá ali pra ajudar. Então, eu vou dar um enfoque maior agora no corona, tá bom? Bom, então, o corona, uma mão fechada e essa coroa, certo? Como se fosse o vírus mesmo. E aí a gente pode falar como? Esse é o vírus, certo? O vírus corona. Então, a gente faz um V, o vírus. Vírus corona. E a doença, a gente tem duas formas de apresentar. Ou corona, doença, que seria o nosso Covid-19, certo? Ou a gente soletrar COVID-19, Covid-19. Você tem, por exemplo, o Covid-19, a doença do corona, certo? De você informar o paciente que ele tá com essa doença. E aí, pensando nisso, né, como que a gente pode explicar para um paciente surdo os sintomas, o que ele sente quando tem o corona, né? Eu recebi muita mensagem de amigos, né, de famílias, de pacientes, me perguntando, mas o que sente a pessoa que tem corona? O que tá sentindo? Eu tenho corona agora? Será que eu tô com corona? E aí surgem essas dúvidas, né? Então, tendo um profissional para explicar, perfeito. Então, eu acho que é interessante a gente saber. Sintomas principais. Então, sentir. Cansaço. Então, sentir, mão assim, sentir. Cansado é um sintoma, certo? Febre, temperatura, febre alta. Lembrando que não são todos os casos que apresenta febre, mas é um sintoma alarmante, né? É um alarme ter a febre, certo? Mas não ter febre também não descarta o corona, mas é uma coisa que a gente precisa perguntar se tem febre ou se tem no passado, teve febre. Por exemplo, essa semana que passou, você teve febre. Tosse, assim, espirro, se tá espirrando, né? É sintomas de gripe, certo? Mas com um plus, né, que é o emergencial, né, do corona, que é a dificuldade de respirar. Então, dificuldade, difícil, respirar. Difícil respiração. Ou dor, mão atrás, assim. Pulmão. Esse aqui é o sinal de pulmão. Então, sente dor no pulmão, ou atrás, ou na frente, no tórax. Você sente que tá doendo? Tá difícil respirar? Isso é importante em casos mais graves. Então, grave, leve. Então, grave, igual pesado. Um caso pesado ou um caso mais leve, tá bom? De corona. Então, se a gente souber explicar isso, né, e explicar que se tá muito difícil da pessoa respirar, ela precisa ir pro hospital, certo? Como é que tá essa recomendação, né? Não sei se vocês estão acompanhando essas questões, né, de fluxograma, de atendimento.
a gente tá com um protocolo de cuidado em casa, né? Por conta da sobrecarga do sistema de saúde. Então, se a pessoa ela tem sinais, esses sinais de corona, de gripe, né? Mais intensa, mais cansado, uma gripe bem forte, né? Na maioria dos casos que tem aparecido. Claro, tem pessoas que têm sintomas mais leves. A pessoa ela não vai pro hospital fazer o exame, ela fica em casa, certo? Mas se a pessoa tá com dificuldade de respirar, a recomendação é sim procurar um sistema de saúde, certo? E aí vai para uma UBS, né? O sinal de UBS é assim, ponto UBS. Posto ou UBS. UBS. Ou posto de saúde. Tá bom? Então, se ele tem esses sintomas, ele precisa encontrar ou ir numa UBS, ou ele precisa ir, pode fazer dessa forma, ponto saúde, posto de saúde, para ver o que precisa fazer, certo? E aí tem sintoma respiratório, ele vai ser encaminhado para o hospital, certo? Então, encaminha para o hospital. Suponhamos que ele já esteja no hospital. Você encontrou um surdo no hospital, no seu trabalho. Você pode perguntar todos esses sintomas e aí você vai dar algumas orientações também de exame que precisa, né? Então, se ele tem uma insuficiência respiratória, ele vai precisar fazer um raio-x, minimamente, uma tomografia, talvez, uma ressonância em casos mais graves. Então, como é que a gente faz esse sinal? Raio-x, então, precisa exame de sangue, ou o exame que é específico do corona. O exame específico do corona é aquele que ou vai no nariz, né? Então, vai no nariz e colhe o material, ou a gente tem aquele teste rápido, né, da tirinha. Então, como se fosse um teste de glicemia. Então, você vai explicar para ele que precisa exame do corona. Então, como exame? Fura o dedo, um pouquinho de sangue e tirinha, coloca. Espera 15 minutos e vê se deu positivo, a gente pode fazer mais ou negativo, ou se deu certo para corona ou não tem corona, certo? Então são essas respostas que a gente pode dar quando a gente está diante de uma explicação para uma pessoa que pode estar acometida com o Covid-19. Outra coisa que é importante a gente falar, um pouquinho de sinais de órgãos, né? Então, se a pessoa ela tem uma dor externa, fica fácil, né? Então, dói meu braço, minha mão tá doendo o braço. Ela consegue te mostrar. Agora, quando a dor é interna, como que a pessoa te relata isso? Então, tem alguns sinais que a gente pode aprender também. Sinal de coração, um B, aqui, coração, batendo. Sinal de pulmão, já falei pra vocês, aqui atrás. Sinal de cérebro, ou lá dentro da cabeça dói. As mãos se juntam, assim, na cabeça, cérebro. Deixa eu ver o que mais. Rim, você desenha um rim, assim, ó. Desenha um feijãozinho aqui atrás. Ó, desenha aqui. É o rim. O estômago, aqui, dor de estômago. Deixa eu ver o que mais interno tem. Intestino, então, aqui, intestino, você faz um caminho do intestino, embaixo.
Bom, acho que básicos são esses. Então, a pessoa ela pode relatar também, olha, o meu coração, ele tá palpitando. Então, por exemplo, ele precisa fazer um exame de ressonância. E aí você tá lá, você é da radiologia, né, tecnólogo de radiologia, fazendo o exame, e aí ele começa com o coração bem rápido. Ele precisa te avisar isso, né? Ele não tá se sentindo bem. Então, ele pode fazer coração, assim, que é uma arritmia. Assim, então, tá ansioso, tá nervoso pro exame. E principalmente por não saber o que é o exame, eles ficam muito irritados, né? Então, esses sinais é interessante a gente saber para poder acalmar e falar, não, calma, calma, é normal, né? Você se sente preso na ressonância. Então, é interessante a gente saber esses sinais para ajudar nesses momentos. Quais os sinais correspondentes aos exames, né, para a gente poder explicar? Ressonância, esse sinal, então um tubo que entra dentro. Exame de sangue eu já falei, exame tiro sangue. Ultrassonografia, ultrassom. E aí se é ultrassom de tireoide, por exemplo, aqui em cima. Ultrassonografia de tireoide. Mamografia, esse é o sinal. Tomografia, ele é parecido com ressonância, só que ressonância entra tudo, entra o paciente inteiro. A tomografia, um pouquinho e gira. Tomografia. Outro ângulo, tomografia, ressonância. Certo? Outra coisa que a gente precisa, né? E aí eu vou voltar um pouquinho agora para o pessoal da radiologia, certo? Explicar um pouco esses exames, né? Então, num raio-x, por exemplo. Então, antes de você começar um exame com uma pessoa surda, você precisa explicar. Então, agora, exame raio-x. Precisa esperar. Então, precisa, na verdade, não precisa ficar parado. Então, como que a gente explica ficar parado? Não pode mexer. Então, você ajusta o paciente de onde, a posição que ele precisa e fala, eu vou arrumar você. Você não pode mexer, tá bom? Então, esse é um ponto que é legal você explicar, né? E aí você vai fazer um raio-x de tórax que a pessoa precisa respirar e segurar o ar. Como que você pode fazer isso, né? Então, a gente precisa dar uma adaptada. Então, você pode combinar com o paciente. Então, respira, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5 em libras. E solta. Você pode combinar um tempo para ele respirar, segurar e soltar. Ou você pode fazer um sinal para ele. A gente discutiu algumas questões de adaptação, né, com algumas turmas, e a gente teve algumas ideias. Uma ideia você pode piscar a luz, para ele saber quando vai ter que puxar o ar, segurar. Então, você pode falar, olha, quando eu apagar a luz, você segura. Quando eu acender, você pode soltar, para você conseguir fazer o exame. Você pode jogar um laser na parede e falar assim, ó, vou jogar o laser. Quando eu jogar o laser, segura o ar. Então, você vai ver o laser. Viu? Segura. O laser acabou, você solta, para você garantir o exame desse paciente. Então, são algumas possibilidades de você combinar com o paciente no raio-x.
né? Uma dica. Numa mamografia, que é outra queixa, assim, que a gente tem de dificuldade de exame, você pode... Na verdade, você pode não, você deve explicar para o paciente o que vai acontecer, né? Então, não só posicionar e fazer o exame, porque dói. Quem é mulher sabe que dói. E aí a surda fica desesperada para sair logo dali. Então, a gente precisa explicar que vai doer. Então, nesse caso, o que a gente falaria? Agora, precisa exame, mamografia. Mamografia dói um pouco. Mas, aí sim usam mas, precisa. Então, precisa segurar a dor. E aí você fala que é rápido, você pode falar rápido, né? E aí consegue fazer o procedimento com mais tranquilidade, né? Eu já ouvi de muitas surdas contar que quando foi fazer a mamografia, viu que tava apertando, queria sair, começou a puxar, empurrar a máquina e aí causa um transtorno, né? Por isso que a gente tem, né, essa barreira comunicacional gerando muito outros problemas. Eu já ouvi pessoas, né, da radiologia falando assim, essa pessoa aí deve ter problema mental, porque não é possível a pessoa não entender que o exame é aquilo ali e começar a empurrar. E aí chama, por exemplo, a equipe de enfermagem, numa situação dessa, dá um calmante pra pessoa, ela vai ser avaliada de saúde mental, vai ter um diagnóstico totalmente enviesado, que não precisa, né? E pode ser até medicada de uma coisa que ela nem tem. Na verdade, não foi uma desorganização, uma questão de saúde mental. Foi que ela não entendeu o que era para ser feito, né? Então, principalmente exames, principalmente o pessoal da rádio, eu acho importante ter uma comunicação assim mínima. Eu sei que o nosso curso ele é básico, né? A gente não tem muito hora-aula para discutir todos os temas que a gente queria, todos os exames que a gente queria, para explicar. Mas minimamente algum sinal que é importante a gente fazer, né? Então, primeiro se apresentar para o paciente e já dar uma outra credibilidade, uma confiança no profissional, um vínculo profissional-paciente. Explicar que vai fazer o exame, que vai doer, por exemplo. Então, mamografia, ou se não sabe fazer o sinal do exame, soletra. Não sei fazer mamografia, vamos soletrar. M-A-M-O-Grafia. Agora, entendeu? Mas dá um suporte, dá uma atenção para essa pessoa como a gente faz no oral, né? E isso a gente chama de um acolhimento do paciente, né? E faz toda a diferença. O seu exame vai sair melhor, porque o paciente vai ser colaborativo, o paciente vai sair feliz, te elogiando, você não vai ficar estressado de ter que repetir o exame, de ter conflito, vai ser muito melhor para todo mundo. Então vale a pena fazer essa explicação, né, para os pacientes e sinalizar se vai ter dor ou não. Então tem procedimento que não dói, tem procedimento que dói que a gente tem que avisar. Então, por exemplo, a mamografia é um que dói, então avisa, fala, mamografia dói, mas, desculpa, precisa, é rápido. Você deu uma devolutiva, a pessoa não vai querer tirar a máquina dela e estragar teu exame, então faz toda a diferença. Isso é um caso quando o exame ele gera algum desconforto. Agora, eu vou falar um pouquinho de um outro caso, de exames que parecem desconfortáveis, mas não são. Como, por exemplo, a tomografia e a ressonância. São 2 exames que tem muitos surdos que têm pavor, assim. Eles veem o tubo, falar que você vai entrar ali dentro. Nossa, o que vão fazer comigo ali dentro? É desesperador, né? Então, para muitos ouvintes também, só que o ouvinte pergunta e fala, ai, dói, vai ter algum problema, vai ter algum... E a gente responde, por que pro surdo a gente não dá essa informação? Então, nesses exames de ressonância e tomografia, a gente pode falar, olha, na tomografia precisa ficar parado, então não pode mexer, mas não dói nada.
Então você deita, descansa, só não pode mexer. Entende? É você dar uma previsibilidade do que vai acontecer para o paciente surdo. Independente da gente saber os sinais ou não, a gente não precisa ser um expert e saber explicar todos os sinais, como faz tudo, explicar o exame inteiro. É legal? Muito legal. Se você souber e se você conseguir se aprofundar nisso, perfeito. Mas a gente sabe que nem sempre é possível a gente se aprofundar num curso de Libras, né? Por questão de tempo de trabalho, mas o acolhimento e a tentativa de comunicação faz toda a diferença. Por isso que eu queria frisar bastante para vocês nessa aula, principalmente o pessoal da rádio que tem esse contato direto com o paciente e com exames que muitas vezes são desconfortáveis, né? Então, outra coisa que os surdos comentam muito comigo é em relação a ter que tirar roupa. Então, você imagina, você entra numa sala, a pessoa fala pra você tirar roupa, ou te dá um aventalzinho. É desconfortável. Se você não tem um vínculo, se você não tem confiança no paciente, você já vai ficar meio arisca, né? Então, é legal essa explicação. Então, no caso de tirar roupa precisa tirar. Ou precisa deixar. Então, sutiã, sinal de sutiã, tira. Para fazer o exame. E aí, dá o avental. O avental pode. Então, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Bom, eu foquei bastante agora no pessoal da rádio, né? Pessoal de sistemas, não fiquem bravos. Chegou a vez de vocês. Eu sei que vocês não têm um contato direto com o paciente, na maioria das vezes. Mas tem algumas situações que fazem você ter contato com o surdo ou te dão oportunidades de trabalhar com a comunidade surda. Então, uma situação que pode acontecer é ter um surdo trabalhando no hospital. Então, a gente tem uma lei de cotas de deficiência e tem muito surdo trabalhando no hospital. Claro, em cargos que eles conseguem, né, que não dependem da audição para eles executarem. Então, por exemplo, muitos surdos ficam no almoxarifado. No Hospital da Luz, não sei se vocês conhecem, eles têm várias redes, Santo Amaro, tem na Vila Mariana. Da Vila Mariana, eu conheço, eu sei, né, que tem um surdo lá trabalhando e que as pessoas não conversam com ele. Então, se a pessoa é do almoxarifado e você precisa de um equipamento, você chegar e falar, oi, tudo bem? Você já ganhou, mudou o dia da pessoa, ganhou a pessoa. E isso, né, além de ser uma questão de empatia, vai te facilitar na comunicação, né, de conseguir ter um suporte maior daquela pessoa. Então, você precisa, por exemplo, consertar, sinal de quebrar, consertar. Você precisa consertar um equipamento, por exemplo. E aí você pode explicar para o surdo, olha, quebrou, por exemplo, o equipamento de exame de coração, o eco, por exemplo, seria esse sinal. Ele quebrou, então eu preciso de tais e tais peças. E aí ele pode te ajudar também a pegar as peças que vocês precisam corretas. Isso é uma situação real, tá? Eu tive alguns alunos, acho que foram 2 anos atrás, que trabalhavam em hospitais e tinham essa condição, surdo no almoxarifado, e aí precisavam desse contato mínimo para ter uma interação, né, e para conseguir os materiais. Mas Aline, dá pra escrever, né? Você escreve com a pessoa que você precisa e dá pra ela e ela pega pra você. Dá. É impossível? Não é impossível. Mas o quanto você ganha
de ter uma comunicação mínima com uma pessoa na língua dela. Imagina, a gente pode trabalhar em outro país e falar inglês, mas se alguém vem falar português com você, nem que seja oi, parece que nosso olho, assim, né, a gente fica feliz, né, a gente se sente compreendido. Acho que a língua tem muito disso, né, de identificação. Então, é interessante a gente saber, né, então, tem alguns sinais que seriam interessantes, né, então, equipamentos, consertar, quebrar. Outra questão de tomada, ligar na tomada, porque eu aprendi com o pessoal de CISB que 90% dos problemas é ligar na tomada. Tira da tomada e coloca de novo. Ou desliga e liga o computador, o equipamento. Então, você pode dar essa instrução também para essa pessoa e ela passar a te ajudar. Então, teve um caso, né, de uma pessoa que trabalhava com sistemas biomédicos em engenharia clínica e ela falou assim, o funcionário que é surdo virou como se fosse meu assistente. Então, muitas vezes ele estava atarefado no hospital fazendo um monte de coisa e tendo que atender vários chamados. E aí, eram problemas básicos, assim, tirar o aparelho e colocar na tomada. E aí, esse funcionário surdo ia e ajudava. Olha, então, vai lá, ó, tenta, tomada, tira, coloca de novo, tenta, senão me avisa. E ele foi ajudando, ele foi aprendendo. Facilita o teu trabalho, né, e você tem uma cooperação, é um trabalho em equipe. No hospital a gente precisa muito disso, né, desse trabalho em equipe. Claro, você vai acompanhar, você não vai deixar ele fazer todo o seu trabalho, não é explorar o surdo. É você ter um meio de comunicação em comum, em emergências eles poderem te ajudar e você ajudar também, de o equipamento da sala dele não tá funcionando, o computador não tá funcionando e ele não sabe o que fazer e você dá uma dica de tira, desliga e liga. Então, são questões importantes. E outra coisa também importante, né, falando de saúde, para o pessoal de sistemas biomédicos, é de pensar um pouquinho no que a gente precisa adaptar num hospital para segurança, então cuidado ou segurança do surdo. O que a gente precisa mudar de físico num hospital para atender essa população? Então, uma das coisas é o surdo na recepção. Ele tá na recepção esperando ser atendido. E muitos hospitais não tem sistema de senha. O hospital tem chamado pelo nome, né? A pessoa vai e chama. Né? Vocês viram um vídeo da aula passada? A pessoa vai e chama a animação, né? Isso é comum em muitos hospitais, chama pelo nome. Só que se a pessoa é surda, ela não vai ouvir, vai perder a vez. Como é que a gente pode facilitar isso? Então, na Santa Casa a gente tem a clínica de fono. Como que a gente facilita isso para os pacientes? Lá não tem senha, não tem sistema de senha. E lá é uma referência de pacientes surdos. Então, como que a gente conseguiria adaptar esse ambiente para a segurança? Essa é uma questão, né? E para ser chamado. Outra questão que é de biossegurança. Vocês viram que agora está sendo obrigatório o uso de máscara por conta do corona, certo? Então, máscara em todo mundo. Máscara é importante. Mas, se a gente coloca uma máscara, o que acontece? Põe a máscara, tampou toda a boca. O surdo, que faz a leitura labial para poder entender e se comunicar, e para ajudar nessa comunicação, como que ele vê? Ele não vê. E aí, a gente precisa pensar em materiais que possam ser adaptáveis, para que a pessoa consiga fazer essa leitura. E aí eu já vi pessoal colocando máscara
que tem um quadradinho transparente, né, de acetato, de algo que fica transparente aqui. Só que ainda tem alguns problemas, porque na hora que põe essa máscara, ou ela não veda direitinho no rosto e acaba correndo risco a mesma coisa, ou a costura de onde tem a máscara, ela também permite a passagem de vírus. Ela não é 100% segura. Então, essas medidas de segurança, elas precisam ser testadas e adaptadas, né? Então, eu acho que tá tudo em desenvolvimento. E pensando nesse tempo de Covid, eu acho que é uma oportunidade muito grande para vocês, de sistemas também, em pensar em adaptações de equipamentos, adaptações de segurança e de espaço, né? Que é uma das áreas também de vocês de adaptação. Esse sistema de garantir para o surdo um atendimento de qualidade. São coisas que, assim, são simples, mas que muita gente não faz, né? E é tão simples, por que a gente não faz? E fica assim, porque não tem pessoas que entendem a necessidade. Deixa eu acender a luz aqui, tá ficando escuro. Então, eu acho que é um momento da gente pensar fora da casinha, né? E tendo essa bagagem, acho que essa abordagem da surdez, essa recepção diferente de que coisas que a gente não pensava que era importante vai fazer toda a diferença, né? Então, o que a gente pode criar de plataforma, por exemplo, ou em Libras, para fazer uma anamnese, uma prévia de corona, por exemplo, uma ideia. Fazer um aplicativo que você consiga colocar um sistema no hospital que tenha os sinais e a pessoa possa entender a pergunta, ou ver um vídeo das perguntas e respondendo sim ou não. Então, são coisas básicas, mas que não acontecem, né? Bom, então, sinais de saúde, acho que são esses os mais importantes, né, pra gente pensar. Sinal de hospital eu já tinha falado na outra aula pra vocês, que também é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar relatos do que tem acontecido no trabalho de vocês, se apareceu algum surdo, se não, como que foi, eu fico aberta a ouvir e a conversar. A gente pode trocar informações. Se vocês têm algum sinal que vocês querem saber também, que seja relacionado ao trabalho de vocês, me mandem que eu mando resposta de como é em Libras. Bom, e eu acho que é isso, tá bom? Então, obrigada pela atenção, por ficar aqui comigo quase 1 hora falando de Libras, mas eu tenho certeza que vocês vão ser pessoas que farão a diferença na vida da comunidade surda. Então, obrigado, até mais!